bom. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 12, do verso 1 ao verso 11. Quantos de vocês querem receber a palavra ainda hoje? Amém. 2 Crônicas 12 a 11. E a certeza de que Deus tem mais para a sua vida também, em nome de Jesus. Amém, amados? 2 Crônicas 12, 11. O tema dessa noite: em busca do ouro perdido. O ouro na palavra fala da natureza de Deus, fala do padrão de Deus para as nossas vidas, da vontade perfeita dele para as nossas vidas. E a gente quer rapidamente compartilhar com vocês. 2 Crônicas 12, quem achou aí, diga amém. Amém. Tem gente procurando aí. Abre a sua Bíblia que eu não vou projetar esse texto, tá bom? Diz assim: sucedeu que havendo Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, confirmado o reino, havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. E sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortificadas que Judá tinha e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém serão meus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei estava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam, depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. Senhor Jesus, que nessa noite a minha vida possa ser instrumento, Senhor, de bênção para a vida do teu povo e manifestação da tua verdade através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto fala um pouco a respeito da vida deste homem, né? Deste rei de Judá, na verdade, onde ele mais reinou, porque o reino acabou sendo dividido exatamente no mandato dele, né? Mas ele traz alguns princípios que eu acho importantes aqui. Primeiro diz que Roboão e o povo deixaram a palavra. Esse deixar aqui pode ser relativizou a palavra, não priorizou a palavra, ignorou a palavra ou apostatou, abandonou de forma geral. Quero que você tenha em mente que tudo aquilo que está na palavra é sombra para o Novo Testamento, mas é também aplicável para as nossas vidas nos dias em que nós estamos vivendo. Este homem abandonou e levou o povo a abandonar a palavra do Senhor, e as consequências vieram. Diz assim o texto: no 5º ano do reinado de Roboão. Então isso quer dizer que uma hora vem. Se abandonamos Deus, se abandonamos a palavra, as consequências dessa atitude uma hora vão nos alcançar. E diz o texto mais, diz que ele cercou, diz que ele saqueou, diz que ele levou as coisas importantes e de grande valor que tinha para o reino. Diz também a palavra que Roboão e os príncipes foram confrontados pelo profeta Semaías. E eu quero dizer, Deus nos ama e por isso sempre vai usar pessoas para nos confrontar. Amém, amados? Amém?
Então disso, eu quero que você entenda que isso não é nenhum tipo de mal sobre a sua vida ou sobre a minha vida. Todas as vezes que Deus levanta uma pessoa para nos confrontar, é uma manifestação de amor sobre as nossas vidas. É porque Deus te ama que Ele levanta alguém para te confrontar. E o confronto vem através da sua esposa, vem através dos seus pais, vem através dos seus líderes e vem também através dos seus pastores. Se a coisa não está andando, Deus, por certo, vai levantar alguém para te confrontar. E se você crê nisso, diga amém. Não é que você gosta disso, é se você crê nisso. É manifestação de amor. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ser confrontados. Olha aí para o seu irmão querido do lado e diz: aceita que dói menos, amém? Isso. Quem aqui foi confrontado pelo menos uma vez na sua vida? Não morreu, não é verdade? Está aqui. E isso é uma grande bênção para a nossa vida. Ele foi confrontado. Houve arrependimento, mas também o texto mostra que houve consequências. Deus sempre nos perdoa e por nos amar, ficamos sempre com a colheita daquilo que semeamos. Deus nos perdoa sempre, mas também deixa a gente com a colheita daquilo que nós semeamos. O fato de passarmos pela colheita faz com que nós possamos assimilar o ensino que Deus quer nos dar. As consequências aprimoram o ensino nas nossas vidas. Amém, queridos? Chama muita atenção num texto a atitude que o rei Roboão teve quando levaram todos os escudos de ouro da casa do Senhor. Diz o verso 9, que Sisaque subiu, o rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre ou de bronze. E os entregou na mão dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E hoje, à luz de todo esse testemunho que nós ouvimos aqui, eu quero falar sobre essa passividade que muitas vezes nos alcançam como povo de Deus. Os escudos que Deus havia preparado para a sua casa através de Salomão não eram de bronze, eram de ouro. E você não vê uma indignação, embora haja um arrependimento, você não vê uma indignação no sentido de resgatar aquele padrão de ouro, diga, de ouro, que Deus tinha ali para a casa dele. Pelo contrário, sabe qual é a atitude de Roboão? Uma atitude conformista, uma atitude passiva, uma atitude de mornidão, apenas se conformando com aquilo que estava sendo estabelecido para ele. E eu creio que essa é uma das maiores estratégias do diabo nesses dias, para paralisar a igreja, para paralisar a família e também paralisar as nossas vidas, paralisar a sua vida. É permitir e nos fazer desistir do padrão de Deus para nós e nós nos conformarmos num nível de razoabilidade, o que a gente encontra ou acha que é. A definição de conformismo é atitude ou tendência de aceitar uma situação incômoda ou desfavorável, sem questionamento ou luta. Interessante. A palavra de Deus é a mesma e pode ter efeitos diferentes em cada um de nós, como o sol, que quando bate sobre a cera, ela se derrete completamente. O contrário do barro, que quando experimenta a presença do sol, se endurece. E assim também nós podemos nos posicionar de forma diferentes diante do Senhor. Hebreus capítulo 3, capítulo 3, do versos 12 ao 15. O escritor está advertindo a igreja do Senhor sobre o aspecto da incredulidade. Está dando um chacoalhão, está despertando.
E lá no final ele diz esta palavra, hoje. Diga hoje. Diga mais uma vez, hoje. Diga para o seu irmão, é hoje, meu irmão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Sabe o que a gente percebe aqui? Que para toda a ação de Deus, deve haver uma correspondência do homem. Para toda a ação do Senhor, deve haver uma correspondência do homem. O que não se encaixa passividade, não se encaixa mornidão, não se encaixa conformismo. É o que o apóstolo Paulo tenta nos dizer na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Você já sabe, decora esta passagem, em que ele começa dizendo, rogo-vos. Essa expressão no original é alguém que se coloca de joelhos para clamar para uma outra pessoa, dizendo, olha, eu estou pedindo, eu estou rogando a vocês, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele acrescenta, e não vos conformeis com este mundo. Em outras palavras, você não tome a forma deste mundo, não se torne alguém passivo, não se torne alguém morno, não se torne alguém indiferente às coisas do Senhor. Existe no mundo espiritual uma pressão muito grande para nos fazer conformar. É isso que Jesus está tratando em Apocalipse capítulo 3, de 14 a 16, quando ele fala com a igreja de Laodiceia. Ele diz, olha, conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. A mornidão aqui é indiferença. Tanto faz. É para uma dessas igrejas que Jesus também diz, eis que estou à porta e bato. Ele está falando com a igreja. Olha que coisa perigosa. Jesus estava fora da igreja e a igreja continuava com as suas atividades normais. E assim muitas vezes está acontecendo com as nossas vidas. Jesus já não está mais. O Espírito Santo já não está mais. E nós continuamos com as mesmas práticas, apenas religiosas. 1 Samuel capítulo 3, do verso 1 ao 5, fala da chamada de Samuel. Ainda pequeno, no templo, Deus o desperta do sono de uma noite. Mas é interessante notar o contexto que é mostrado e a realidade daquele dia. Daqueles dias, também é a mesma coisa. O padrão de Deus já havia sido levado embora faz muito tempo. Diz que a palavra era rara. As visões não eram frequentes. Faltava a voz profética naqueles dias. E a lâmpada do templo estava quase se apagando. É neste contexto que Deus chama Samuel. De noite ele está dormindo e ouve uma voz. Pensando que é Eli, ele vai procurar o sacerdote Eli, e o sacerdote Eli diz o seguinte para ele, olha, o texto diz assim, e correndo a Eli, disse-lhe, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, eu não te chamei, torna a deitar. E ele foi e se deitou. Precisou Deus chamá-lo mais 2 vezes para o sacerdote entender que Deus era quem estava chamando Samuel. Sabe qual é a realidade que nós vemos aqui? Ao mesmo tempo em que existe uma voz de Deus nos chamando para despertarmos para as suas coisas, existe uma voz no mundo espiritual mandando você voltar a dormir. Sabe o que significa a expressão voltar a dormir? Significa que não vai mudar nada, que vai continuar tudo do mesmo jeito. É mais ou menos assim, volte a fazer as coisas que você fazia. Continue do mesmo jeito que você está. Significa baixar o nosso padrão. Significa abandonar o padrão de Deus, que é o ouro, e dar um jeito com as coisas com o bronze, padrão inferior. Significa viver de aparências. Significa fazer uma maquiagem espiritual.
significa desenvolver uma performance, como nós ouvimos aqui o pastor Luciano ministrando na conferência do Espírito Santo. Significa viver uma vida conformada, significa desistir dos sonhos, dos projetos de Deus. Amados, olha, nós temos aqui nesse auditório quase 1000 pessoas. Sabe que quando Deus, diz o Salmo 139, verso 16, que quando Ele te criou, Ele parou todas as coisas para escrever ao seu respeito. O que Ele escreveu ao seu respeito não é a mesma coisa que Ele escreveu ao meu respeito. Mas Deus tem sonhos e planos para a sua vida que ainda não se realizaram. E Ele está te chamando nesses dias para você sair desse estado de passividade e despertar para as coisas do Senhor. Dá um chacoalhão no seu irmão e diga: Deus tem mais para você, meu irmão. Não, mas fala forte com ele: Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem muito, muito mais. Muito mais. Aleluia. Aleluia. Ouvi de um homem de Deus dizendo: meu irmão, quantos anos você tem? Digo, 54 anos. Ele falou: depois que a gente passa dos 50, ou a gente prepara o pijama, ou arruma um novo projeto para as nossas vidas. Eu estou buscando um novo projeto para a minha vida. Quantos estão buscando um novo projeto para a sua vida? Esquece o pijama, não é hora de você botar pijama. Tem muita coisa para ser feita para Deus. Ele quer usar a sua vida. Aleluia! Agora, a Bíblia diz: se hoje você ouvir, não endureça o seu coração. Mas lembra, é uma escolha sua. É um posicionamento seu. E se você escolher abandonar o padrão de Deus e apenas substituir com o bronze, você vai ter que conviver com isso para o resto da sua vida. É o que diz o texto. É o que diz o texto. Segundo Crônicas 12:11, diz assim que todas as vezes que Roboão entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e levavam depois e tornavam a pô-los na câmara da guarda. Todas as vezes que ele ia para a casa do Senhor, os soldados pegavam os escudos de bronze e ele tinha que passar e olhar o escudo de bronze. Olha, presta atenção no que eu estou te dizendo. Você está aqui, plantado nesta casa. Durante muito tempo você vai ver homens e mulheres de Deus sendo honrados neste palco. Sabe o que significa isso? É muitas vezes brotar um sentimento para a gente que está sentado aí e pensar assim: podia ser eu. Poderia ser eu. Assumindo uma célula, assumindo uma supervisão, assumindo um lugar de pastor, sendo enviado para começar um trabalho. Poderia ser eu, mas sabe o que acontece? Isso só acontece se você desistir do bronze e se conformar para buscar o ouro de Deus para a sua vida. O bronze não serve, amados. O bronze não é o padrão de Deus. O ouro é da natureza de Deus. E é isso que Ele tem para as nossas vidas. Deus tem mais, amém, amados? Quantos creem que Deus tem mais para o Brasil? Deus tem mais para o Brasil, igreja? Deus tem muito mais para o Brasil. E ficou provado agora. Uma mobilização nacional. Se você votou lá no candidato do PT, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque quem colocou lá o Bolsonaro foi Deus que colocou. Somente Deus poderia colocar aquele homem naquele lugar. 8 segundos de programa de TV, né? Truculento em algum sentido. Nem é o nosso candidato assim. Você fala com as pessoas: não é o suprassumo, não era aquilo que a gente queria. Mas eu vou dizer, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. E Ele está lá, e nós estamos com uma expectativa de que a nossa nação, não por Ele, mas pelo posicionamento da igreja, que faz mais de 30 anos que tem orado para ver o avivamento da nossa nação. E agora está chegando a hora da conta fechar, porque não fechava. Cresce o número de evangélicos, mas a nação não muda. Como é que pode crescer o povo de Deus e a nação continuar corrupta, do mesmo jeito, só notícia ruim, gente enganando? Não,
essa conta vai mudar em nome de Jesus. E é fruto da oração da igreja que deixa a passividade. Aleluia. Eu gosto do profeta Abacuque. Segundo verso do livro dele, pode pôr ali. Olha lá a primeira expressão que aparece no versículo 2. Ele está olhando o contexto do povo, da nação. E a expressão dele é: até quando? Diga, até quando? Diga com raiva, até quando? Isso, até quando essas coisas vão continuar acontecendo? Amados, este é um homem que não é passivo, este é um homem que não está conformado. Este é um homem que, na verdade, ele está indignado com as coisas que eles estão vendo. Ele não está com raiva de Deus. Ele está tomando uma postura de fé e profética diante da nação, numa conversa que ele está tendo com Deus. Até quando essas coisas vão continuar? E essa é a pergunta que Deus está fazendo para nós hoje à noite neste auditório. Até quando as coisas vão continuar assim na sua vida? Até quando o seu casamento vai continuar assim? Até quando o comportamento dos seus filhos vão continuar assim? Até quando a tua célula vai continuar desse jeito? Até quando o teu trabalho vai continuar desse jeito? Até quando você vai continuar vendo o que não deve ver no computador, no WhatsApp? Até quando? Até quando? É a pergunta de Deus para nós. Uma atitude não passiva. Um outro exemplo de alguém que não é nada passivo é o cego Bartimeu. Marcos capítulo 10, versos 46 a 48. Olha, eu amo esse rapaz aqui, viu? O cego de Jericó. Nasceu assim, já roubaram o ouro dele na entrada da vida. Mas se tem alguém inconformado é ele. Aqueles que andavam com Jesus não tinham tanta visão espiritual como esse cego tinha. Ele tinha uma visão teológica de quem era Jesus, de quem era o Messias. Tanto é que quando ele ouve dizer quem era que estava vindo por ali, ele chama Jesus da seguinte forma: Jesus o quê? Filho de Davi. Ele sabia, conhecia, e ele coloca o seu coração. Quando ele começa, diz o texto, a clamar por Jesus, aqueles que estão perto mandam ele ficar quieto. Mais ou menos assim: volte a dormir. Aceite o bronze para a sua vida, o Bartimeu, cego de Jericó. Aceite o bronze, se conforme, meu filho. Mas sabe o que o cego faz? Ele não se conforma, ele sobe o tom do clamor dele, e ele fala mais alto ainda, e ele clama pela necessidade dele, a fim de chamar a atenção do Senhor. E isso acontece, o milagre chega para a vida dele. Amados, quando nós estamos diante de batalhas, diante de dificuldade, daquilo que vem para nos afrontar, nós não podemos nos conformar. Nós temos que subir o tom na nossa oração, da nossa intercessão e do nosso clamor. Quantos de vocês estão entendendo e pode dizer amém para isso? Subir o tom. Subir o tom da nossa oração. Eu tenho dito aqui de púlpito algumas vezes, e para os casais muitas vezes: nada vai mudar se você não mudar. Nada de novo vai acontecer se você continuar fazendo a mesma coisa que você tem feito. Deus tem algo novo que Ele quer que você faça em nome de Jesus. Amém? Eu quero te dar 4 ferramentas aqui para você forjar o ouro de Deus na sua vida. E a primeira delas é o jejum. Diga jejum. Domingo passado nós ouvimos aqui o pastor Davi falando. Nos deu uma aula sobre o jejum aqui. De Isaías 58, ele trouxe 15, princípios, ou promessas de Deus através do jejum. 15 promessas. Eu queria só acrescentar sobre esse aspecto. O jejum não muda Deus, ele permanece o mesmo. Mas o jejum nos muda e causa uma revolução espiritual na nossa vida. Para receber o novo de Deus, nós precisamos nos esvaziar.
Quando as pessoas dizem assim: pastor, eu estou sentindo um vazio tão grande. Não é verdade que está sentindo um vazio. Não existe vazio nas pessoas. As pessoas estão cheias de outras coisas que não é Deus na sua vida. O que o jejum faz? O jejum nos esvazia das outras coisas para que Deus possa depositar o que é dele dentro de nós. É mais ou menos assim: a gestação acontece no útero. Nós também temos um útero espiritual que Deus deseja colocar o seu novo lá. Sabe qual é o problema? Deus não consegue colocar o novo dele em nós, no útero espiritual, se esse lugar estiver ocupado com outras coisas. Daí a importância de jejuarmos. Daí a importância de adquirirmos esta prática tão importante para as nossas vidas. Pastor, quando eu jejuo eu sinto dor de cabeça. Jejue para não sentir mais dor de cabeça. Faça um alvo específico disso. Pastor, se eu não tomar café eu passo mal quando jejuo. Diminua o café na sua vida. Nós ouvimos semana passada aqui. É uma prática espiritual. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para Deus colocar o novo dele na nossa vida. Amém? Amém. Diga: jejum. O poder do vazio. É isso que ele faz conosco, nos esvazia. Número 2, diga: palavra. Então, jejum, palavra. Nós precisamos voltar para a palavra. Roboão deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel, é o que nós lemos no texto. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus, presta bem atenção, amados, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Uma espada de 2 gumes, porque corta dos 2 lados. Quem está pregando está sendo ministrado, quem está recebendo também está. E ela tem o poder de separar a nossa alma do nosso espírito. O espírito é aquilo que se comunica com Deus, que recebe as coisas de Deus, que tem um entendimento de quem é Deus. A nossa alma é sede das nossas emoções. Qual que é o problema? Por estarmos no mundo terreno, pecador, a nossa alma ainda é influenciada por uma série de circunstâncias. Quando isso começa a nos afetar, o único que tem poder para separar essas coisas é a palavra do Senhor. João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra tem esse poder. Mude a sua dieta. O homem caiu porque comeu errado. Colocou para dentro de si algo que não vinha de Deus. E isso acontece hoje ainda. Morremos, nos intoxicamos, porque estamos comendo coisas erradas, coisas que não alimentam o nosso espírito, nos enchendo de tantas coisas. Falei aqui da última vez que eu preguei, estamos embriagados com tantas coisas, gastamos tanto tempo com notícias, com grupos de WhatsApp, vendo coisas que não convêm, ouvindo conversas que não edificam. Tanto lixo que está sendo oferecido. E nós estamos simplesmente colocando para dentro essas coisas. Amados, quantos de vocês gostam de um hambúrguer bem gostoso, com 2 carnes no meio, um pedaço de bacon, assim, bastante ketchup, mostarda. Tem uns loucos hoje que no cachorro-quente coloca até purê, aquele negócio monstro mesmo, né? Aliás, hoje, o pessoal do lanche aí é fazer recorde. Quantos gostam de um lanche desse assim? Levanta a mão. Quem não gosta, não é verdade? A gente gosta. Agora tem uma notícia para você. Se você comer isso todo dia, o que vai acontecer com você? Você vai morrer, meu. Você vai morrer. Você vai morrer.
A gente não tem noção de que é a mesma coisa no mundo espiritual. Eu estou comendo lixo e achando que eu vou sobreviver espiritualmente. Não vou. Não vou. Eu estou introspectando porcarias, coisas que não vêm de Deus para a minha vida. E se eu estou me enchendo disso, não vai sobrar espaço para a palavra. Quantos estão entendendo aí? Diga: jejum, palavra, oração. Oração. Homens de Deus, levanta a mão, você que é homem aqui. Sexta-feira tem vigília aqui, amém? Não, fica com a mão levantada, baixou rapidinho, né? Salvo se você for trabalhar nesse horário, não tem desculpa para você não estar aqui. A oração. A oração. Quebra a passividade. Eu não vou gastar muito tempo, você conhece. Só quero dar uma dica para você. Para cada situação na sua vida que você possa viver, a palavra de Deus já tem um exemplo escrito aqui de alguém que passou por isso. Ou bem parecido com o que você está passando. Meu conselho para você é: estude a vida desta pessoa. Veja como ela fez, para quem ela clamou, onde ela foi, com quem ela falou, qual foram as chaves que Deus deu. Estude isso. Isso vai te enriquecer e vai empoderar a sua oração. Amém, amados? Diga: oração. Jejum, palavra e oração. Mais uma vez: jejum, palavra e oração. Quanto mais você praticar, mais vontade de praticar você vai ter. Sabe que quando nós colocamos aqui, foi estabelecida a sala de oração, particularmente para mim era uma luta estar naquele lugar lá. Porque eu tinha a sensação de que eu estava perdendo tempo ali. Era uma luta. Ir lá. E nós estabelecemos, o pastor já sabia que isso ia acontecer com muita gente, colocou uma escala lá que a gente tinha que cumprir o horário dentro da sala de oração. É uma confissão pública. Sabe por quê? Porque é difícil para a gente. Para eu não me envolver com nada lá dentro, ficar fazendo um monte de coisa lá dentro. Eu comprei uma Bíblia zerada. Eu falei: essa Bíblia aqui, escrevi na capa, sala de oração. Eu vou ler ela dentro da sala de oração. De oração. Então você vai, você lê a palavra, você ouve uma canção, de repente o Espírito Santo te toca, você começa a andar por aquele lugar, o Espírito Santo fala: agora ajoelha, você ajoelha, ele te visita, você chora, quebranta, e ele coloca as impressões dele no teu coração. Quando você está ali rendido naquele lugar, é onde ele está tirando todo o bronze da sua vida e forjando o ouro na sua natureza. Diga: oração. Oração. E por último, a oração em línguas. Quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Você fala em novas línguas. Amado, se você não é, você precisa procurar o seu pastor de área, pedir um estudo para ele, vir aqui nos dias do encontro, porque parece que pode vir, né? Tem um horário no sábado à tarde em que há um grande clamor aqui para que as pessoas sejam batizadas. Você deve desejar estar neste lugar. Tem uma menina aqui na igreja, que na época dos jovens, a Kelly. Nem sei se a Kelly está aqui, mas ela é um exemplo para mim, porque a Kelly veio em muitos apelos que eu fiz aqui ministrando para os jovens, buscando o batismo com o Espírito Santo. E nunca acontecia. Mas ela não desistia, ela vinha, ela pedia os estudos, ela buscava, e teve uma geração livre que teve um momento aqui de oração, e era sobre o batismo no Espírito Santo, e ela veio, mas nem tocou nela, e ela foi visitada, inundada, e foi uma coisa linda sobre a vida da Kelly. Muito importante nós termos esta prática do orar em línguas. Orar em línguas, ninguém entende, diz a palavra, mas é para nossa edificação
espiritual, diferente da variedade de línguas, quando tem interpretação para a edificação daqueles que estão ouvindo, e diferente também de uma manifestação, quando você está falando em línguas, e só a pessoa que entende aquela língua compreende. O que eu estou falando é sobre essa oração em línguas para edificar a si mesmo. Na carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. No original, esta palavra edifica-se a si mesmo, edificar, significa oikodomeu. Meu filho lá na França está assistindo esse culto agora, o Danilo e a Ângel. Um abraço para vocês, meus filhos queridos. Estava falando com ele e ele cursou engenharia. Ele fala: pai, este termo é um termo natural da engenharia. Oikodomeu significa estabelecer uma base sólida para que algo novo seja estabelecido em cima. Mais ou menos assim. Todas as vezes que você está orando em novas línguas, está sendo construída uma base em você, para que o novo de Deus seja depositado sobre a sua vida. A gente não compreende, mas segundo Romanos 8,36, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito ora através de nós, por nós e para nós. E para nós. Diga: jejum, palavra, oração e oração em línguas. Quero chamar os músicos aqui e eu quero orar com você nesta noite, em nome de Jesus. Por um momento, queridos amados que estão aqui, queria que você pensasse no seu casamento. Para aqueles que são casados. Queria que você pensasse no relacionamento com os seus filhos. Queria que você pensasse no seu trabalho, na sua vida com Deus. Queria que você pensasse na sua célula, no seu ministério. E você, francamente, avaliasse essas coisas que me cercam. Tem a natureza de ouro, tem um alto padrão, ou elas estão conformadas num lugar de bronze, maquiadas, disfarçadas, cheias de religiosidade, de práticas que não levam a nenhum lugar. É ouro, você é intenso, você realmente está buscando o Senhor nessas áreas de todo o coração, ou você tem entregue os pontos e vivido apenas um bronze ali? Fica em pé comigo nessa noite.